Salve, rapaziada ligada no canal do Penido. Hoje, segunda-feira, dia 17 de março. Nessa segunda, a Federação do Estado do Rio de Janeiro vai se reunir ainda durante a manhã de hoje para definir a situação do Campeonato Carioca. Vamos repercutir essa situação, a situação do Vasco da Gama, que chegou, ou melhor, passou do limite. Não dá mais para o técnico Abel Braga. O Flamengo, mesmo com esse surto, com essa pandemia, está treinando. Fluminense e Botafogo jogaram nessa segunda, estão avaliando como vão agir ao longo dessa semana. Vamos falar sobre todo esse cenário que, evidentemente, está muito afetado por conta do novo coronavírus. Bom, galera, antes de falar sobre os impactos que o Covid-19, o novo coronavírus, vai causar no nosso futebol, vamos falar de campo e bola, né, para a gente trazer um pouco mais de leveza para o nosso papo. Nesse final de semana, tivemos jogos válidos pela terceira rodada da Taça Rio. O Flamengo venceu a Portuguesa por 2-1, um jogo que a gente precisa avaliar um pouco melhor. O Vasco perdeu por 2-0 para o Fluminense e o Botafogo empatou em 1-1 com o Bangu. Evidentemente, a situação que mais chama a atenção é a situação do Vasco, que voltou a perder nessa temporada. Realmente, gente, a gente às vezes busca formas de tentar amenizar, formas de olhar a coisa pelo lado positivo, mas chega um momento que tem que dar o braço a torcer. O técnico Abel Braga não tem mais condições de continuar treinando o Vasco da Gama. Ele, evidentemente, é um profissional extremamente vitorioso, extremamente competente, tem uma carreira que fala por si só. A gente não precisa levantar aqui o currículo do Abel Braga, mas o momento do treinador é ruim e não é de hoje, como a gente já sabe. O torcedor carioca, o torcedor rubro-negro que acompanha muito o canal do Penido, sabe muito bem como foi o trabalho que o Abel desenvolveu no Flamengo com um timaço na mão em 2019, no primeiro semestre. Ah, mas quando o Jorge Jesus assumiu, vieram outros reforços, papapá. Beleza, mas com o que ele tinha na mão, era para ele estar brigando lá no topo, e a gente viu que as coisas não aconteceram assim. Ah, foi campeão carioca, foi campeão da Florida Cup, mas também, né, meu parceiro, se com aquele time não ganhasse a Florida Cup, ou o Torneio da Flórida, como preferirem, ou Copa do Mickey, alguns preferem também, e o Campeonato Carioca, se não classificasse, como quase não classificou na fase de grupos da Libertadores, não teria nem o que falar, né? E no Vasco, com esse mesmo time, tudo bem, tinha o Rossi, beleza, foi o cara que saiu do ano passado, mas não tinha o Cano. O Vanderlei Luxemburgo conseguiu um desempenho muito superior. E as coisas vão andando, o tempo vai passando e a gente não vê o Vasco evoluindo. Pelo contrário, o time do Vasco é horroroso. E o Abel conseguiu cometer um erro que aí a gente vê que já está fora de sintonia, está na hora de parar. Ele já tentou entregar o cargo e o Campelo foi lá e convenceu ele, não deixou. Ele poupa jogadores fundamentais para esse clássico, projetando a Copa do Brasil, sabendo que havia o risco da competição ser paralisada. A gente está no meio de uma pandemia e não é o Brasil, não é o Rio, é o mundo. As competições mundo afora, todas quase já foram paralisadas. Por que no Brasil seria diferente? Então, beleza. A gente não sabe ainda. A CBF emitiu o comunicado já no domingo. Os jogadores já estavam relacionados. Ele já tinha tomado a decisão de poupar os atletas. Porra, bota no banco de reservas. Leva lá os caras que se achar para esquentar, se tiver algum problema, você tem ali o Cano para jogar, você tem o próprio Castanho, o capitão do time. Poupar o Henrique eu achei até bom, o Alexandre está jogando muito bem, precisa ter sequência porque é melhor. O próprio Caio Tenório jogou muito bem, o Pikachu não está fazendo uma boa temporada. Por que não testar o Pikachu mais avançado? Ele sempre atuou melhor como meio atacante. Enfim, a situação é muito ruim e o Vasco tem que pensar no seu novo técnico, aproveitar que vai haver uma paralisação do campeonato, das competições, do calendário, trazer um novo profissional alinhado com as expectativas do clube para ele já desenvolver esse trabalho e dar sequência para a temporada. O Abel precisa dar uma pausa
parar, refletir, porque os últimos trabalhos não foram bons, o desgaste é muito grande, ele precisa dar uma respirada, tirar umas férias, tomar a decisão que ele achar melhor, mas precisa parar um pouquinho e com certeza não dá para continuar no Vasco. Sobre o Flamengo, como a gente sabe, jogou no último sábado sem torcida, já vigorando a lei dos portões fechados. Jogou muito mal, talvez a pior partida do Flamengo nesse ano contra o fraquíssimo time da Portuguesa. Que, né, bem na verdade, se defendeu o tempo todo, o Flamengo teve a bola o tempo todo, tentando criar, mas sem oferecer perigo. Sem a torcida, o time parece que deu uma desanimada e sabe que é muito melhor tecnicamente e tal, só que o tempo foi passando e a dificuldade para vencer foi grande. Conseguiu porque tecnicamente é um time espetacular e aí na hora de acabar foi lá e resolveu a parada. Mas o Flamengo já está projetando, né, a sequência do trabalho. Todas as competições estão paralisadas, a federação hoje vai confirmar a paralisação do campeonato, é uma questão de tempo. E o Flamengo está treinando. A programação era de apresentar-se nessa segunda-feira, dar continuidade ao trabalho. É claro que todo mundo seguindo todos os protocolos de cuidado. Essa é uma tendência. O Vasco hoje está de folga, Fluminense e Botafogo também, mas é uma tendência que as demais equipes também continuem treinando. Mas, por enquanto, gente, tudo é muito novo. A gente vai precisar acompanhar a evolução desse novo coronavírus, que é uma ameaça para a saúde da nossa população, então todo mundo tem que colaborar, evitando aglomerações, fazendo a higienização das mãos, mantendo uma distância de 1 metro, 1,5 metro de outras pessoas. Começou a sentir os sintomas, tem que seguir as orientações que estão sendo dadas pelos órgãos de saúde, se for tossir, tapar a boca, tudo isso que está sendo amplamente divulgado. E a gente precisa aguardar um pouquinho para saber como é que vai ficar o nosso calendário. Se a paralisação for de 15 dias, o Marcelo Viana esteve no tempo extra nesse domingo conosco e falou que não haverá grande problema, só perderia uma data. E aí a gente vai ter que ir sentindo semana após semana como é que as coisas vão acontecer, todo mundo se cuidando e torcendo para que a gente não chegue na situação da Itália, dos demais países da Europa, que estão numa situação bem mais complicada que a nossa. Beleza, galera? Vamos manter a positividade, serenidade e seguir os protocolos de precaução para que tudo fique bem. Então peço para que você deixe o like, dá essa moral aí pra gente, como você já sabe. Se puder compartilhar o link, é muito importante, ajuda a gente, joga lá nas suas redes sociais. Se por acaso for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e ative as notificações. Amanhã eu volto com mais, galera. Até lá!